a busca pela espiritualidade. Já tem um vídeo sobre isso no canal, vamos retomar esse tema, que ele é bem importante, então seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Matheus. O tesouro e a pérola, mais uma passagem muito bonita de Jesus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai e vende tudo que tem e compra aquela pérola. Ou seja, a partir do momento que você começa a dar importância para o que realmente é importante, ou seja, as coisas mais conectadas à sua alma, à sua verdadeira essência, que habita esse corpo físico, mas não é de fato só esse corpo físico, vai muito além desse pedaço de carne aqui, desse cárcere, que para a nossa alma isso aqui é um cárcere, ela está presa aqui, sendo que ela tem um mundo, um universo para viajar, conhecer. O grande universo, ele tem muito mais experiência para a gente viver do que só isso aqui que a gente está vendo na Terra. Então, quando você começa a entender, fica muito nítido para você a direção que você tem que trilhar. E o despertar, ele também não é uma corrida de 100 metros que você vai, faz o que precisa e pronto, você está desperto. Não, é um caminho de uma vida, é uma maratona, é algo constante. E naturalmente, quando você vai entrando nesse caminho, você começa a se desconectar, não faz mais sentido para você aquele barzinho de sexta-feira, aquela balada de sábado que você gostava, ou de repente aquele tipo de companhia com quem você saía, ou de repente aquele tipo de série, de filme que você via. Você vê que os seus gostos começam a mudar, a forma como você olha a vida muda, você começa a encarar tudo também com uma neutralidade, você não fica tão emotivo mais por conta de uma ideia, por conta de um partido político, por conta de uma pessoa, você passa a não ser mais tão fanático, você entende que não existe direita e esquerda da forma como as pessoas entendem, a maioria das pessoas entende. Você começa a saber que tem engrenagens muito mais nos bastidores que governam a realidade que a gente vive. Você começa a entender que tem um sistema de controle por trás de tudo, que está controlando esses governos, que está manipulando a mídia, que está manipulando a cultura. E toda essa manipulação, você começa a se ligar, você fala, nossa, não faz sentido o que esse presidente aqui falou para o outro, essa guerra aqui não tem um motivo para ela estar acontecendo. Você começa a ver que tem interesses muito escusos e nefastos ali por trás. Você liga a notícia, você vê tanta violência, você vê tanta coisa ruim acontecendo, você começa a ver que as coisas não fazem sentido nessa realidade que a gente vive, você começa a ver que a gente vive um mundo doente, um mundo decadente, um mundo onde a violência virou algo normal, onde isso é falado na TV com a maior naturalidade do mundo, nos jornais eles falam sobre tanta violência, sobre tanta coisa ruim que acontece com a maior naturalidade. E você vendo tudo isso, você começa a ter um estalo dentro de você, não, pô, não é possível que isso aqui é normal. Se isso aqui é o normal, eu sou doido, então eu não quero. E aí você começa nessa investigação e começa a não se apegar mais. Você vê que tanto aquele fantoche da esquerda ou aquele fantoche da direita, eles estão representando algo maior que está por trás deles e que não faz nem muito sentido as conversas, os diálogos, os debates que eles têm um com o outro. Você começa a perceber que isso é um grande teatro que a gente vive, com peças marcadas, com fatos já pré-determinados. Você vê que tudo faz parte de uma manipulação e então isso começa a não te pegar mais. Você começa a entender que não é liberdade isso que a gente vê, não é felicidade, não tem como buscar a felicidade dentro desse sistema de controle, você tem que buscar a libertação desse sistema de controle que muitos dizem que é a Matrix. Você vai acabar vivendo dentro da Matrix, não tem jeito, a gente vive aqui dentro, mas a gente começa a entender que apesar da gente viver aqui dentro, a gente não é daqui. Então a gente tem uma compreensão diferente das coisas a partir do momento que a gente começa a buscar a espiritualidade. Então a gente começa a ver que o que importa mais é a gente se libertar desse sistema de controle e buscar a nossa essência divina interior, que ela está aqui dentro de nós, mas ela não está
presa dentro desse sistema de controle Matrix. O nosso corpo físico, sim, a matéria, a gente está aqui, infelizmente, nessa situação agora. Mas existe algo dentro da gente, a nossa alma e até dimensões mais sutis do que a alma, que não estão presas nesse sistema de controle. E a gente começa a se conectar mais com essas dimensões, conversar mesmo com essas dimensões, entender mais quem a gente é profundamente relacionado a esses aspectos mais sutis, e a partir disso a gente vai conseguindo se libertar. Essa libertação é o caminho de todo estudante do despertar, é tudo que a gente que está estudando o despertar busca, é igual o Jesus traz aqui. Quando o negociante ele encontra a pérola preciosa, ele vende tudo e compra ela, porque ele encontrou a direção, ele encontrou o caminho para sair dessa manipulação, para sair desse teatro, para conseguir superar toda essa violência, todos esses problemas que existem, porque esse sistema que está aí controlando tudo por trás dos bastidores, ele não quer que você acredite nisso, ele quer que você ache que isso é a maior baboseira do mundo, que isso é uma teoria da conspiração, que isso é uma viagem grande, porque desse jeito ele vai te mantendo dócil, ele vai te mantendo sob controle, aí ele traz ferramentas para manipular as pessoas. Infelizmente, muitas religiões são usadas para manipulação. É claro que eu não estou falando sobre uma pessoa específica, sobre um líder religioso específico, mas tem que ser dita a verdade que muitas religiões elas são utilizadas para manter as pessoas sob controle, as pessoas não pensarem, as pessoas não questionarem. Então, a partir do momento que você vai caminhando dentro do caminho do despertar, você naturalmente vai se tornando mais curioso, mais questionador, você passa a não aceitar mais tudo como verdade. Então, de repente, quando aquele determinado político que você gosta, ele fala uma coisa, você começa a ter um distanciamento. Pô, eu gostava desse cara, mas isso que ele falou não faz sentido. Você começa a desapegar. Eu falo isso com conhecimento também de prova, porque eu, quando era mais novo, eu era muito de um lado desses aí que a gente vê aí na mídia. Depois eu fui muito do outro lado, eu pude conhecer bem os dois lados. Então é interessante que hoje eu sou neutro em relação a esse aspecto político e eu consigo ver a manipulação que é, porque os dois lados, é incrível como nos dois lados a galera passa um pano para as maldades e para as coisas ruins que um lado faz. Ah, não, mas é porque o outro lado é pior. Ah, não, mas é o outro lado é muito pior. Esse aqui é melhor por causa disso, por causa daquilo e tal. É tipo assim, você quer morrer queimado ou você quer morrer afogado, entendeu? Fica numa coisa nonsense, num teatro que acaba atrapalhando as pessoas de ter um entendimento completo. Porque a partir do momento que você se fixa em um desses lados, se conecta com um lado político, independente do que seja, você não está vendo a floresta o todo, você está ali vendo a árvore só, você não está com a amplitude de visão. E aí você vira massa de manobra, você é manipulado, você vai para lá, vai para cá, e você segue uma narrativa, aí você segue outra narrativa, e quando você vê, você não deu a atenção devida para você mesmo, para se conhecer, para buscar as coisas importantes sobre você, as informações que você precisa, os arquivos, os downloads que você precisa fazer sobre quem você é, sobre o que você precisa fazer aqui na Terra, porque você está preso nessas... Isso é só uma figura de linguagem, não estou falando você, estou falando as pessoas em geral, ficam presas a essas narrativas, aí sai uma coisa na mídia, uma notícia, uma fofoca, as pessoas ficam perdidas nessas coisas que não vão trazer nada de útil para elas. Isso é o que o sistema quer, ele quer controlar as pessoas. Então você começa a ter essa nitidez quando você entra no caminho do despertar. Por isso que ele diz que o tesouro escondido num campo e alguém o encontra e deixa lá escondido e cheio de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou seja, ela encontrou o caminho do meio. Não é direita nem esquerda, é o caminho do meio, é o caminho de dentro, o caminho é interno. Deus está dentro de você, a busca por Deus, ela começa de dentro de você. A partir do momento que você vai se conhecendo, vai se aprofundando, você vai conhecendo mais sobre você, as coisas vão fluindo na sua vida, você vai tendo uma amplitude de visão. E essa expansão de consciência, ela naturalmente reverbera em todas as áreas da sua vida. Apesar de você da gente ter que viver dentro desse sistema de controle, a gente passa a ser igual o Neo. A gente começa a ver a realidade, né? No filme da Matrix, o Neo ele começa a ver de fato as manipulações, de fato como funciona, enquanto as pessoas estão ali presas, ele começa a ver tudo. Então, naturalmente, você vai começando a ganhar essa clareza. E esse é o caminho que eu recomendo que você
pelo menos questione, dê essa oportunidade para você buscar mais sobre isso e ver se faz sentido. Se não fizer também, tá tudo bem. Essa é um pouco da ideia que eu queria passar no vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Se você gostou, comenta aqui, compartilha com um amigo e comenta também o que você achou para a gente trocar uma ideia, tá bom? Obrigado, valeu!